Existe uma condição legal, uma obrigação, todo órgão público, quando vai fazer uma licitação, existe um prazo para você analisar o edital, para você entender o que o órgão público quer, cotar ou também questionar. Olha, eu não vejo por que você está colocando isso como uma exigência. Ou por que você não colocou isso como uma exigência? Deveria ser colocado. Enfim, questionar aquele documento que vai acontecer, a licitação que vai acontecer daqui a alguns dias, né? É uma das saídas para você superar esse obstáculo. Outra coisa que eu já até comentei, mas eu deixei aqui na pauta, é o seguinte: corrupção, galera, é uma via de mão dupla. Você precisa de duas pessoas, na maioria dos casos, claro, na maioria dos casos, você precisa de duas pessoas para corromper um processo licitatório, né? Você precisa de alguém que faça algumas atitudes para você fazer outras. Dificilmente alguém sozinho consegue manipular, fazer alguma coisa errada. Geralmente precisam de duas pessoas. Então, se você por acaso é uma pessoa que não é uma pessoa corruptível, né? Você é uma pessoa incorrompível, sei lá como é que é o nome, mas você não se corrompe, dificilmente você vai se expor a uma condição algum processo que vai ter corrupção, porque vai precisar de alguém da administração e alguém da iniciativa privada. Se você não está apto, não quer fazer isso, você está livre. E aí eu já vou entrar no mérito de que muitas pessoas, por que correm das licitações, né? Um conselho que eu posso dar para vocês verem que eu estou falando é verdade, principalmente nos casos onde que eu digo que corrupção, até mesmo em licitações presenciais, não é a regra, é o seguinte: vá a uma licitação, assista a uma licitação, você pode participar ou você pode só assistir. Você pode ir lá falar, o que você vai fazer? Assistir. Ninguém vai te barrar. Ninguém vai te barrar, tá bom? Inclusive já aconteceu duas situações aqui muito legais que eu acho que cabe no tema, eu vou compartilhar com vocês. Uma vez eu ia participar de uma licitação, eu não lembro qual cidade. Eu não lembro qual era a cidade, mas eu lembro que a gente estava numa live aqui assim, e aí eu comentei, falei, olha, amanhã tem uma licitação presencial na cidade tal que a gente vai. E aí um dos seguidores entrou em contato com a gente e falou, cara, eu sou aqui da cidade, eu posso ir com você? Eu falei, claro. Vamos lá. Ele foi e ele viu como é que funciona. E ele viu que não tem nada de corrupto. A gente foi, inclusive nós perdemos, né? Eu fui representando uma empresa e a gente perdeu a licitação. Mas ele foi lá e viu como é que funciona. Ele falou, é assim. Eu falei, é assim, cara, não tem segredo. Não é um negócio a 7 chaves, escondido no cantinho lá onde ninguém... Não, é um processo onde qualquer um pode assistir. Inclusive, se você tiver oportunidade de assistir uma licitação, vá para você aprender como é que funciona. Tem muita gente que tem aquela mística de que acha que é como se fosse quase que um júri, né? Tem o juiz ali que é o pregoeiro, tem uma equipe enorme, tem umas cadeiras para você dar os seus lances. Não, galera. A estrutura do órgão público nem sempre é tão completa assim. É uma salinha onde cada um senta numa cadeira ali, tranquilo. O pregoeiro também está numa cadeirinha com computador ali. É bem sossegado. Não é uma audiência pública onde tem um juiz lá. Não, é uma coisa muito tranquila. Inclusive, eu já fui em licitações presenciais em umas prefeituras que não tinha nem cadeira para todo mundo. Tive que ficar em pé lá dando lance. Mas assim, e não é porque tinha tanta gente, é porque o órgão público ele era muito... Ele tinha algumas precariedades, ele era muito precário algumas instalações e infelizmente onde aconteciam as licitações era uma área muito apertada, não tinha nem cadeira para todo mundo. Mas vamos lá. O Anderson Mello colocou assim, a corrupção em um certame presencial é maior. De fato, como eu falei, nas licitações presenciais tende a acontecer um pouco maior, mas tende a acontecer um pouco mais de corrupção, mas mesmo assim é exceção, não é a regra, galera. Vá nenhuma. Como eu falei, se você tiver oportunidade... como é que eu sei que você tem uma oportunidade ou não? Entra no site da sua prefeitura, coloca lá transparência ou licitações, procura sobre os editais e veja quando que vai acontecer alguma. Pode ser que a sua prefeitura nem esteja fazendo licitação presencial mais, o que eu vejo como um bom sinal, mas eu já vou entrar nesse mérito também. E uma outra coisa que você pode ver, uma atitude que você pode tomar para você inibir a corrupção ou quando você visualizar é você fazer uma denúncia, né, no Tribunal de Contas. Aí pode ser o Tribunal de Contas da União, se for um órgão federal, ou um Tribunal de Contas do Estado, se for um órgão estadual ou até mesmo municipal, né? Então você faz a denúncia. Claro, a denúncia, galera, não é algo que vai ser resolvido imediatamente. Existe um pessoal que vai fazer depois uma apuração, mas não é algo que você resolve em 2 dias, por exemplo. É algo que demora, mas a denúncia está feita e vai ser analisado. E aí, se você quer algo mais imediato, se tem uma coisa gritante para você, aí eu aconselho você entrar com o MS, uma data de segurança, que aí vai precisar de um advogado, tem um certo custo, mas é uma coisa que tem uma ação um pouco mais rápida do que você fazer uma denúncia, por exemplo, em um tribunal de contas. Beleza? Se você tem alguma dúvida de modo geral, pode comentar aí.
Quais são as medidas que o governo tem tomado para combater a corrupção? O governo, ele sabe que existe? Sabe. O que ele está fazendo a respeito, né? É interessante a gente saber um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que ele está fazendo, que ele já faz, né? Sempre fez, é o seguinte. Ele dá poderes restritos para diversos atores. Ele limita o poder de cada um, então são vários atores envolvidos com poderes limitados. Diferente da iniciativa privada, onde você chega lá em um departamento, é uma pessoa que é responsável por escolher o que vai comprar, de quem vai comprar, por quanto vai comprar, ele que manda pagar, é uma pessoa que decide. Por quê? Na iniciativa privada, ele em tese não presta contas para ninguém. Ele escolhe de quem ele quer comprar e pronto. No governo, nas licitações, na administração pública, não é assim. É uma pessoa que pede, é uma que autoriza a fazer a compra, é uma que faz a licitação, é uma que recebe, é outra que paga, entendeu? Então, cada um tem o seu poder limitado. Não é uma única pessoa que tem autoridade, autonomia para fazer todo o processo. Justamente porque quanto mais pessoas envolvidas, mais difícil fica ter uma corrupção. É muito mais fácil você corromper 2 do que você corromper 10. Quanto mais atores envolvidos, fica mais difícil haver corrupção. E isso, por si só, galera, pode gerar um pouco de burocracia. E a gente vai entrar no mérito aqui nesse seminário sobre a burocracia, mas não é o tema da live. Mas isso pode até gerar uma certa burocracia, mas veja pelo lado bom. Essa burocracia, galera, ela é visando combater a corrupção, né? Então, na balança, tende a ser um pouco mais burocrático mesmo, mas é para minimizar a corrupção, tá bom? Então, essa é uma das atitudes que o governo toma para poder minimizar. Ele divide a responsabilidade em diversos atores ali. Outra coisa que isso aí eu sofri, não foi um sofrimento, né? Mas é uma responsabilidade, que é o seguinte: os pregoeiros, de modo geral, eles sempre respondem com o seu CPF durante a licitação. Qualquer problema ali, o problema não é da função pregoeiro. O problema ali é do pregoeiro CPF tal. Ele responde. Não é uma coisa que o responsável lá é um problema da função. Não é um problema da função, é um problema do servidor. E isso gera uma responsabilidade muito grande, porque qualquer coisa que acontecer lá, ele vai responder com o CPF dele. Durante os meus processos licitatórios, na época que eu era pregoeiro, a gente tinha o máximo de cautela para não fazer nada errado, justamente porque sabia que se desse alguma coisa errada, ou se nós fizéssemos alguma coisa que gerasse problemas, era o meu CPF que estava na reta. Não era, independente de quem estivesse na minha hierarquia no órgão público, o pregoeiro responde com o CPF dele. Mas foi alguém que mandou fazer, fez porque quis. Entendeu? Então é muito mais complicado. O pregoeiro, ele tem um receio em fazer o errado. A maioria, não vou falar todos porque eu não conheço a intimidade de vários pregoeiros aí, mas a maioria estão lá para fazer o certo e tem medo de fazer o errado, e se fizerem, muitas das vezes é por desconhecimento, porque eles são dos maiores interessados em que a coisa aconteça da maneira correta, porque ele responde com o CPF dele.